pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Vamos falar hoje sobre a propriedade de imagens. A tag imagem, certo? Ela é uma propriedade muito interessante porque nós conseguimos aplicar tanto imagens que estão em nossa máquina como imagens que estão remotas, né? Vou colocar aqui a tag img e aqui eu tenho o src, que é a origem, o source, ok? E o alt, que é o texto alternativo, certo? Então, o texto alternativo é justamente para você informar do que é essa imagem. Por quê? Quando algum software que alguém que possui alguma deficiência visual estiver fazendo a leitura do site, ele vai identificar a imagem e vai dizer, essa imagem é tal coisa, certo? Então, essa ALT é muito importante porque ela é basicamente uma inclusão para informar aquela pessoa que está utilizando algum software de leitura de tela, fazer a leitura daquela imagem, ok? Então, aqui eu vou mostrar da seguinte forma. Vou vir aqui, certo, num repositório de imagens. Você fica à vontade para escolher qualquer repositório que você imaginar. E vou pedir aqui a foto de um cachorro. Então, deixa eu botar aqui, dog. Está aqui a foto do cachorro tristonho, certo? Nesse repositório eu posso baixar a imagem, eu vou baixar uma imagem pequena aqui. Quando eu tenho a imagem no computador, eu tenho que levar a imagem para onde está o meu arquivo, certo? Então, se meu arquivo HTML está aqui, eu vou trazer esse arquivo aqui para dentro, certo? Justamente para eu importar o meu arquivo da imagem já no meu VS Code. Então, aqui agora, eu consigo fazer o quê? Colocar dois pontos, espaço, e colocar a imagem que já está aqui. Então, a imagem tem que estar na pasta ou no repositório. Você também pode abrir uma pasta chamada imagem e jogar essa pasta, o arquivo, né, da imagem, aqui para dentro. Vou mover e aqui eu tenho que configurar de novo para informar aonde é que está a imagem. Maravilha. E o texto aqui vai ser dog. Ou você pode deixar algo mais explicado, né? Imagem de cachorro triste. Pronto. Então, tá aqui a imagem. Agora, ficou um problema. Mesmo eu baixando essa imagem no formato pequeno, a imagem ficou o quê? Gigante. Certo? Eu baixei ela no formato pequeno e ainda assim ela ficou estourada na minha tela. Eu posso agora, com o CSS, diminuir a imagem. Posso colocar a tag img e botar aqui uma largura de 200 pixels. Sendo que, o que acontece? Nunca é recomendado que você faça isso, porque a imagem ela pode perder qualidade. Então é muito importante baixar a imagem, como você vai utilizar, para que a imagem não perca qualidade. E 90% dessas imagens elas não são responsivas, certo? Lembrando também, muita atenção, que mesmo baixando a imagem de um repositório, e essa imagem ela sendo gratuita para uso, tem a questão de você falar de quem é o autor daquela imagem, né? Quem é o dono daquela imagem. Você tem que citar lá no seu site que as imagens são do autor, do dono lá, fulano de tal. Certo? Você não pode simplesmente pegar uma imagem qualquer e utilizar sem pretensão, porque senão isso pode dar problema, ok? A imagem possui direitos autorais. Então, nunca utilize imagem se aquela imagem não for sua, se você não gerou com a IA. Então aqui, maravilha, eu tenho a imagem do cachorrinho. E essa imagem eu agora posso utilizar aqui no meu site, no meu desenvolvimento web. Sendo que essa imagem aqui eu estou colocando no HTML, certo? E para mudar, né, as propriedades de imagem, de posicionamento, se utilizou durante muito tempo uma tag chamada float. Com a tag chamada float, eu tinha a possibilidade de mover a imagem. Essa tag aqui possibilitou a organização, certo? A padronização do texto com a imagem na época do desenvolvimento do HTML e do CSS. Se eu colocasse agora aqui um parágrafo, P. Loren 100, se eu coloco o parágrafo antes, ele simplesmente empurra, né, a imagem. Mas eu posso simplesmente pegar essa imagem e colocar dentro do parágrafo. E aí
o texto ele vai se adequar, certo, ao tamanho aí de acordo com a imagem. Se eu acrescento mais texto depois da imagem, então, ó, o texto ele está se adaptando ao redor aqui da imagem, certo? Eu posso colocar essa imagem centralizada, verticalizada, center, e isso possibilitou eu organizar muito, né? Muitos blogs, muitos sites começaram assim. Óbvio que as propriedades de Box Model, se eu aplicar aqui uma margem, dizer que ocupa 20 pixels, ela vai espaçar aqui o texto, certo? Então essas propriedades de Box Model, padding, margem, border, elas também são aplicadas na imagem quando a imagem está aonde? No HTML. Então se eu aplicar aqui agora uma border 2 pixels solid red, eu vou aplicar a borda na imagem. E sim, eu posso também usar o border radius para arredondar a imagem, né? Então se eu coloco aqui border radius 20 pixels, eu arredondo aí a borda da imagem e fica até um efeito bacana, um efeito legal na imagem, né? Dependendo do tamanho da imagem, se a imagem for quadrada, certo? 90 por 90, por exemplo, e aplicar a imagem de uma borda de 100 pixels, 200 pixels, aumentando muito, a imagem vai ficar circular, né? Muita gente gosta aí de aplicar imagens circulares, mas se eu aplico aqui, numa imagem dessa, no máximo ela vai ficar oval, porque essa imagem aqui ela é retangular, mas se eu coloco a imagem quadrada, ela fica circular. Ainda assim fica um efeito interessante e você consegue trabalhar aí com a criação, né, digamos assim, para substituir aí os blogs antigos, né? Você poderia criar algo desse tipo. Só lembrando que existe diferença, certo, de você utilizar a imagem no HTML e no CSS. A imagem no HTML é conteúdo. Então, quando você coloca a imagem no HTML, você está tratando ela como conteúdo. Lembre-se, tudo que vai no HTML é conteúdo. O que vai no CSS é estilo. Então, agora eu vou utilizar outra imagem para que a gente possa fazer o uso do estilo no CSS. E só para mostrar também, para quem assistir esse vídeo depois, que sim, você pode simplesmente baixar aqui, deixa eu colocar uma imagem de praia. Eu vou baixar essa imagem pequena, proposital, vou botar aqui 400 pixels. Posso baixar a imagem e jogar lá, ou simplesmente vir aqui, certo? Onde essa imagem está, né? Eu vou abrir aqui até uma nova guia. Cadê a imagem? Está aqui. E posso simplesmente copiar o URL dela, certo? A vantagem é que essa imagem ela não vai estar no meu computador, eu estou importando de um repositório, certo? Então eu também posso pegar o link. Pegando o link, como é que eu faço para importar aqui no meu CSS? Vou aqui só diminuir um pouco do Loren. Vou vir aqui agora no meu body e vou botar background image. E aqui dentro de background image eu vou colocar a URL e aqui dentro eu coloco o link da imagem, certo? Ou seja, aplicando desta maneira, eu não estou agora com a imagem aqui na minha pasta. Eu estou pegando a imagem de um repositório, diretamente da internet. Então, se eu vier aqui agora e vir aqui no meu site, agora a imagem está aqui, ó. Sendo que essa imagem, ela está o quê? Gigante. Né? A imagem que eu peguei ela original, ela está gigante. Mas eu vou substituir pela imagem pequena que eu baixei, só para que a gente possa ver algumas propriedades de como a gente pode alterar essa imagem aqui de fundo, certo? A imagem permanece aqui, mas a gente já se depara com uma situação. Quando nós colocamos uma imagem muito pequena no CSS, ela faz o quê? Ela duplica, né? Ela triplica aí a quantidade de imagens, preenchendo a tela toda. Mas eu tenho como evitar isso aí da tela simplesmente ficar se repetindo. O que é que eu devo fazer? Venho aqui no meu CSS e vou aplicar a propriedade background repeat, no repeat. E aí agora a imagem não está se repetindo. Então, dependendo da imagem, se você vir que ela está se repetindo, você pode usar o background repeat, no repeat. Outra propriedade aqui que nós podemos utilizar também é quando, por exemplo, nós temos aqui um texto muito extenso, Loren 1000,
nós temos um texto muito extenso. E a imagem, ó, eu estou scrollando a tela, mas a imagem ela não está acompanhando o texto, né? Então, dependendo da situação, se for um background, você vai querer que a imagem ela permaneça fixa ou que ela vai scrollar com o texto. Você quer somente que o texto scrolle, certo? Quer somente que o texto acompanhe a imagem. Então, o que é que você pode fazer? Vem aqui no seu CSS, Background Attachment e a propriedade Fixed. Fixando a imagem, agora quando você scrollar, a imagem acompanha, certo? A imagem acompanha o scroll, ok? Sendo que a imagem pequena desse jeito não está bonito. E nós temos aí duas possibilidades de aumentar o tamanho do texto sem utilizar a propriedade width. Então vamos ver aqui. Se eu coloco background size, onde eu tenho as duas opções, o contain ou o cover. Qual é a diferença? O cover, quando aplicado, ele vai aplicar na tela toda, certo? E observem aqui um detalhe. Eu baixei a imagem em baixa resolução. Então aqui o background ficou com a imagem distorcida, porque ela está em baixa resolução. Esse é um problema de você utilizar imagens que não são responsivas ou quando você pega imagens aleatórias da internet e ela não possui uma boa qualidade, certo? A outra propriedade do background cover, na verdade do background size, ao invés de cover, é o contain, onde ela só vai estar aonde possui conteúdo. Mas dependendo de como você está colocando o conteúdo, pode acontecer isso aqui. Ela não completar a tela toda, certo? Não completar a tela toda. E além disso, quando você simplesmente reduzir aqui boa parte do seu conteúdo, reduzir aqui metade do conteúdo, certo? Se eu remover ainda mais o conteúdo, ela vai estar apenas onde tem o parágrafo. Requer muita atenção quando você vai trabalhar com imagem, certo? Então, só para a gente finalizar aqui a nossa aula de revisão, lembrando que a imagem que vem no HTML é conteúdo. E a imagem que vem no CSS, quando aplicado no CSS, se refere a estilo, certo? Apenas estética.